Começamos com minha beleza, eu, Vensalema, o príncipe herdeiro do reino de Natra. Nesse dia, eu recebi a notícia que o imperador faleceu, e sendo um príncipe, eu sei bem o problema que isso significa, uma vez que um importante senhor parte. Uma lacuna de poder fica vago, isso inclui riscos aos herdeiros, mas diferente deles, meu reino permanece intacto, não houve tentativa de usurpar o trono. Bem, claro que isso é graças aos bons subordinados de minha casa, os quais agradeço por me informar sobre o ocorrido, mas sem que saibam, eu mal posso esperar para vender esse reino. No entanto, Ninin Halley, minha assistente, me questiona sobre se minha fala de permanecermos unidos até o fim era tudo mentira. Em resposta, a digo que tudo era encenação, mas ela ainda insiste em me repreender por sempre ficar relaxado quando ninguém está olhando. Ela acredita que eu devo me esforçar mais. Dá para acreditar? Somos um reino pequeno com 500.000 de pessoas ao extremo norte, onde nosso maior desafio é sobreviver ao longo inverno. E graças às grandes montanhas, temos limite de terras para a produção de grãos, e nossa indústria é limitada. E para piorar, meu pai está doente. O que sobra tudo para mim, o príncipe regente, mas se eu quiser vender esse reino, primeiro eu preciso torná-lo forte, assim poderei ganhar mais com sua venda. No entanto, Nini insiste para que eu pare com essas baboseiras. De repente, minha irmã caçula surge. Rapidamente, eu me uno a ela para um chá amigável, mas para minha surpresa, ela frustra meus planos com a notícia que nosso pai está melhorando. Rapidamente, eu a digo para enrolar ele a ficar mais tempo descansando, pois afora, o reino vizinho de Marden está se preparando para invadir Natra, e nosso pai não está em condições de ficar preocupado com nada. Surpresa, ela me pergunta se é verdade isso. Em resposta, eu a digo que ambos os reinos já estiveram em pé de igualdade. Mas quando Marden descobriu uma mina de ouro, houve um desbalanço de poder, e para piorar, o rei é um tirano impopular, e como qualquer governante que sente uma rebelião se aproximando, ele declara guerra a outra nação, isso gera um contorno na situação. Afinal, se o povo tiver um motivo maior para focar em seu desprezo, eles irão ignorar o seu governante ruim. Ao me ouvir, Falania me pergunta o que vou fazer, mas quando eu iria responder, ela me diz que ouviu a conversa dos comandantes no corredor. Todos estavam confiantes na vitória, e como vassalos, eles devem dar o seu melhor para continuarem à altura da expectativa de seu príncipe. Ao ouvi-la, eu a digo para não ficar inventando fatos. Mas Nanaki, a guarda-costas de minha irmã confirma suas palavras. Nervoso, eu me questiono sobre que tipo de pessoa fica tão empolgada para lutar, mas Falania aperta minhas mãos ao dizer que confia que irei proteger a todos. Sem graça, só tem uma coisa a se fazer, implorar a Ninin para me ajudar nessa. Dias depois, desloco 6.000 tropas para o confronto final, mas um de meus principais generais me pede para fazer um discurso no jutsu aos homens. Afinal, batalha desgastam mais que apenas o corpo, mas também o espírito dos homens. Ciente que ele está certo, vou até as tropas, onde claramente estão todos apreensivos, até o pobre do Torace está perdido com a lança ao contrário, mas quando outros riem dele, eu os repreendo. Por sorte, Torace conseguiu aliviar o clima. Eu então digo a eles que até hoje, o reino de Natra foi visto como fraco, e por muitos anos foi menosprezado por todos, mas esses dias já se foram, pois o dia de hoje será marcado por uma nova era que Natra trará, e aqueles que se declararem inimigos de nossa terra, terão que enfrentar o grande dragão do norte, então que ressoe em todos os cantos do continente, que uma nova potência emergiu para governar, sobre todos os reinos e nações do continente. Hoje, reescreveremos a história como um novo império. Eu farmei aura. Em seguida, volto para minha barraca analisar o campo de batalha. Tempo depois, as tropas entram em posição de confronto, e um mensageiro me informa que as forças de Marden estão concentrando seu ataque no centro para furar nossas defesas, mas meu general age rápido, e usa a formação meia-lua para contra-atacar o avanço central. Ao ver a situação de vitória à frente, eu me questiono como estamos vencendo um exército mais poderoso que o nosso. De repente, sou forçado a atuar quando o general surge. Ele me exalta por eu ter convencido a embaixadora do Império em compartilhar táticas de guerra da maior potência do continente. No entanto, o mensageiro chega com a notícia que Marden conseguiu virar o jogo. O general então revela que mesmo com o treinamento avançado do Império, essa é a primeira batalha da maioria. Ao ouvi-lo, eu resolvo mudar o plano. Ordeno que as tropas comecem a recuar para atrair o comandante Unier. Por sorte, ele morde a isca. Rapidamente ele parte com sua divisão particular até minha posição, mas junto a alguns homens, eu os levo através de uma trilha nas montanhas, onde finalmente ocorrerá a batalha final. Nesse momento, Ninin surge com os arqueiros fazendo uma bela, porém desastrosa chuva de flechas ao meu plano, e à medida que assisto nossa cavalaria terminar o serviço sob o comando de Ninin, cada vez mais vejo minha aposentadoria indo embora com minha vitória. Mais à frente, avisto o general se negando a se render, e assim que ele desrespeita Ninin por ser uma flão, ela termina o serviço e vence a batalha. Ao anoitecer, a cúpula de guerra se reúne para tratar da situação, pois graças à queda do general e das forças mardenianas, o leste de Marden está exposto para uma invasão. O Consegue me recomenda aproveitarmos a oportunidade e expandir as terras do reino. Ao ouvi-lo, fico apreensivo, pois sei bem que palavras fracas nesse momento farão os generais ficarem descontentes, e pior,
Deporem toda a minha família do poder, o que colocaria fim nos meus planos. Diante disso, eu informo a todos que devido a Natra ser muito árida e Marden ser semelhante, temos que ter calma nesse momento, pois graças à batalha, nossas forças estão limitadas, o que impediria de conquistar e garantir uma grande área. Então por ora, daremos prioridade à mina de ouro em Gilá. Ao ouvirem meu plano, todos ficam surpresos, e essa era a minha intenção. Afinal, visar a mina de ouro quase no centro do país é loucura. Não importa o valor estratégico do lugar, atacar sem formação e com tropas cansadas da batalha seria inviável. No entanto, mesmo sabendo que eles podem pensar pouco de mim por isso, eu estou acostumado, mas para minha surpresa, o conselho aprova a minha ideia. Pois não existe outro ponto de alto valor em Marden, e para piorar, um deles me elogia por ser tão dedicado ao reino, pois enquanto estavam comemorando a vitória, eu supostamente estaria analisando as melhores escolhas ao reino. Sem graça, só tem uma coisa a se fazer, implorar a Ninin para me ajudar nessa. Agora sozinhos, eu me questiono onde foi que eu errei, mas Ninin me diz que apenas fiz involuntariamente o melhor a meu povo, e talvez, no fundo, eu deseje cuidar de todos. Ao ouvi-la, eu a digo que talvez me importe, mas somente se miar para mim. Cansada, ela decide miar. No dia seguinte, Ninin vai acordar Vayne, ou pelo menos ela tenta, mas por algum motivo questionável, ela decidiu ser bem democrática com o coitado. Ainda assim, após o café, ela lhe informa que as tropas tomaram a mina de ouro com sucesso, mesmo não gostando. Vayne sabe bem que essa conquista das minas só confirma mais confrontos com Marley no futuro, mas é como dizem, não adianta chorar pelo leite derramado. De repente, um oficial traz um minerador, o homem então os informa que as minas de ouro estão praticamente vazias. Ao mesmo tempo, o rei de Marlen recebe a notícia que a mina de ouro foi tomada. Irritado, ele ordenou por uma retomada do território. O ministro da Fazenda Olonui propõe que chamem de volta todas as forças para um contra-ataque. Ao ouvir o plano, o ministro do interior diz que isso deixará as fronteiras expostas. Mesmo assim, o velho rei concorda com o plano. De volta a Vayne, ele ainda está frustrado pela conquista de uma mina vazia, mas Ninin lhe diz para não desistir. Ainda assim, Vayne fica sem muitas opções além de recuar, mas é aí que lhe vem uma ideia. Eles poderiam usar a mina vazia como moeda de troca. Assim Marlen poderia reaver a mina por uma quantia em ouro, e Natra sairia de suas terras sem parecer que estão fugindo de mãos vazias. Mas para isso acontecer, Ninin informa que deveríamos ficar de olho nas ações de Marlen e reforçar a guarda na mina. Uma semana depois, o exército de Marlen cerca a mina com 30.000 soldados, contra os 5.000 de Natra. O general então propõe para que comecem uma retirada com cautela, mas Vayne se opõe. Ele diz que Marlen não irá conseguir sustentar um cerco por mais de um mês. Ainda mais com o inverno próximo, então se conseguirem resistir, Marlen será forçado a recuar. Ao mesmo tempo, o general Draood de Marlen observa atentamente os natranianos se posicionarem na encosta da montanha. Ele sabe que não deve cometer o mesmo erro de Uradil e subestimar os natranianos, mas ainda assim, Draood ordena que avancem e tomem o primeiro posto da montanha, mas devido ao terreno estreito e rodeado de montanhas menores, seus números não significam nada. Formações em larga escala são forçadas a se moverem em linha de marcha, o que permite Natra de manter o território e equilibrar o combate. Ainda assim, Draood está relutante em abrir novas rotas até o cume, e isso é exatamente o que Vayne espera. 3 dias depois, Draood fica irritado por ainda não ter conseguido conquistar o posto 1. De repente, o mensageiro aparece e informa sobre a descoberta de uma mina antiga que leva até o cume. Rapidamente, Draood envia uma divisão para controlar o acesso e impedir uma possível fuga ou ataque surpresa em seu flanco. Mas quando uma divisão chega à mina, eles avistam várias sombras. Sem hesitar, o comandante ordena que persigam eles. As minas logo se tornam uma trilha de corrida, mas é aí que o comandante nota que os natranianos estão sem armaduras, o que permite que consigam correr bastante. Nesse momento, ele nota que foram atraídos para uma armadilha. Ao mesmo tempo, Vayne reconhece que não dá para vencer 30.000 soldados com 5.000 homens de forma direta, mas se conseguir causar danos no orgulho do homem certo, esses 30.000 soldados não passam de números sem comando. Ao ouvi-lo, Ninin lhe questiona do quão malvado um homem pode ser. Ao mesmo tempo, Draood se enfurece ao receber a notícia sobre a armadilha na mina abandonada, mas seu oficial lhe diz que podem considerar como vitória. Afinal, agora os natranianos não têm saída. No dia seguinte, as forças de Marden conseguem conquistar o primeiro forte da montanha, mas ao cair da noite, Vayne ordena um ataque noturno nas forças no posto 1. Ao mesmo tempo, Draood ouve os gritos tomando conta da noite. Nervoso, ele se questiona como tudo está dando tão errado. É como se os natranianos estivessem mirando unicamente em seu orgulho. De repente, um tremor na terra deixa Draood desesperado. Rapidamente, ele ordena que formem uma linha defensiva próxima ao centro de comando. No dia seguinte, Draood descobre que mais uma vez foi feito de bobo, ao pensar ser a cavalaria de Natra avançando durante a madrugada, mas assim que avista a bandeira de Natra no forte, ele se irrita ainda mais ao ver que Vayne recuperou o primeiro posto da montanha. 2 semanas se passam, e graças à excelente administração de Ninin, as provisões de Natra continuam em ótimos números no cerco. No entanto, ela reclama com Vayne que está cansada de ficar nessa montanha. De repente, o general informa que um embaixador de Marden chegou. Esse
Era Logan, o comandante da Legião Oeste. O homem então se senta para conversar com Vayne em nome de Draud. Inicialmente ele parabeniza Vayne por suas vitórias, mas não demora para ele insultar o príncipe, o que faz alguns soldados desembainharem suas espadas. Mas Vayne intervém, no entanto, assim que oferece um tratado de paz com várias exigências humilhantes a Natra. Vayne recusa seus termos. Irritado, o general se levanta dizendo a ele, para ter alguém ao seu lado que lhe dê juízo, e não uma flã imunda. Nesse momento, todos os presentes sentem o clima mudar. No dia seguinte, Draud ordena um ataque total, mas dois mensageiros surgem. Nesse momento, um deles lhe joga uma bolsa recheada. Ao vê-la, o mensageiro parte para cima dele. Ao mesmo tempo, um ataque sincronizado derruba todos os guardas, restando apenas Draud. O mensageiro então remove seu elmo, se revelando ser Wayne. Desesperado, Draud grita por socorro, mas Vayne lhe diz que não há mais ninguém para lhe salvar. Surpreso, Draud lhe questiona como passou por seu exército. Em resposta, Vayne lhe diz que enquanto lutavam nas montanhas e destruíram a mina antiga, ele ordenou a criação de um túnel paralelo com antecedência. Ao ouvi-lo, Draud o questiona sobre o desabamento. Em resposta, Vayne lhe diz que foi proposital para desviar a atenção da nova mina. Então, após concluírem o túnel, bastou apenas vestir as armaduras de Marlin, e ninguém iria impedir que se aproximasse do alto comando. Ao ouvi-lo, Draud tenta um último ataque, mas Vayne é mais rápido com a espada. Mas antes que Draud caia, Vayne diz que Ninin é seu coração, e qualquer um que o machuque, irá de vasco por suas próprias mãos. Aí formou Aura. Ao mesmo tempo no Império, a pesquisadora-chefe descobre que o príncipe herdeiro de Natra frequentou a Academia Imperial, sendo o aluno de maior nota na história da Academia, e por esse motivo, o Império decidiu ocultar o fato vergonhoso de que um monarca de outro reino superou seus melhores cadentes. Diante desse fato, ela se desespera ao pensar que o Império afiou as presas do lobo que os rodeia. De volta a Natra, um grande banquete de vitória é organizado, mas Ninin chama Vayne para conversar. Assim que ficam a sós, Ninin informa que o espião em Marden relatou que graças à principal força de Marden estar em guerra contra Natra, a capital ficou exposta, e caiu pelo reino vizinho de Kavarin. Ao ouvi-la, Vayne entende que seu plano de vender a mina acabou de ir pelos ares. Por sorte, Ninin lhe dá boas notícias. Ela informa que encontraram outra mina completamente cheia. Ao receber a notícia, Vayne comemora a nova aposentadoria, mas Ninin lhe repreende para fazer seu trabalho de forma decente. Horas depois, Vayne desperta após mais um cochilo entre documentos, mas dessa vez, Ninin lhe informa que deve se preparar para receber a princesa do Império. Frustrado, Vayne murmura de mais serviço, mas Ninin revela que a princesa está vindo em busca de fortalecer apoio, pois desde a morte do imperador, o trono imperial está em disputa por 3 herdeiros. Ainda sem ligar, Vayne a questiona do porquê deveria se importar. Em resposta, Ninin lhe diz que não sabe. Afinal, quem deveria vir em busca de aliança eram os príncipes do Império, não a princesa. Horas depois, o cortejo é preparado para receber a princesa. Ao vê-los, Vayne se desculpa pela ausência de seu pai, mas o representante real lhe agradece pela recepção de última hora. Mas é aí que ele informa a Vayne que vieram oferecer a mão da princesa em casamento a ele. Nesse momento, todos ficam surpresos, mas a jovem remove seu véu, revelando ser Lova, a antiga colega da Academia Imperial. Tempo depois, Vayne entra em desespero com a notícia. Afinal, Lova havia lhes dito que era uma nobre de um simples reino, mas Ninin, que também estava surpresa, liga os pontos, pois durante todo o tempo na academia, mesmo seu grupo de amigos fazendo as coisas mais irresponsáveis e se metendo em situações diplomáticas, eles sempre saiam impunes. Então diante disso, Ninin vê a situação como algo vantajoso, e como considera Vayne e Lova farinha do mesmo saco, ela vê como interessante ver ambos juntos. Ainda assim, Vayne desacredita que ela veio apenas para se casar, mas sim tem algum plano maquiavélico por trás. Ao anoitecer, um jantar é preparado, mas Lova diz a Vayne que está impressionada com seu governo provisório, ainda mais tendo vencido uma guerra em desvantagem total, e graças a seu nome ecoar em todo o continente. Como mulher, é natural que esteja interessada. Mas seus irmãos ficaram apreensivos com Natra, e por isso enviaram sua guarda pessoal para proteger. Ao ouvi-la, Vayne percebe que ela ainda está agindo por uma paixão adolescente, mas está tentando esconder com a desculpa de ser um encontro oficial. Mas na real, como sendo a segunda princesa, e filha mais nova, ela não tem apoiadores ou poder, então ela está buscando apoio militar e político. Horas depois, Vayne envia baús de roupas para que Lova use no inverno, mas quando ela fica sozinha com os baús, ela diz para eles saírem. Frustrado, Vayne sai do baú reclamando sobre como ela soube. No entanto, a garota fica feliz em ver que Vayne ainda é o mesmo, mas Vayne diz que ficou mais alto e bonito, enquanto Ninin ganhou uns quilos. Irritada, a garota parte para cima dele. Por sorte, a embaixadora ouve o tumulto e entra nos aposentos, mas Lova manda ficar de guarda. Em seguida, o trio se senta à mesa, onde Vayne questiona Lova sobre o que ela pretende ali. Em resposta, Lova lhe diz que pretende unir forçar com ele para conquistarem o Império. Surpreso, Vayne a questiona se está pedindo para que ele ajude a se tornar imperatriz. Assim que ela sente em confirmação, Vayne diz que isso é impossível, mesmo tendo ganhado de 35.000 homens com apenas 7.000, ele conhece o limite de seu reino. Em resposta, Lova lhe diz que sabe bem que o Império pode varrer Natra do mapa,
mas neste momento, seus irmãos estão em uma guerra civil pelo trono, então derrubar eles é a única maneira de acabar com isso. Caso contrário, os outros reinos serão arrastados para uma guerra continental, mas como não conseguiu apoio de ninguém influente no império, ela veio até o único que pode confiar. Ao ouvi-la, Vayna diz que infelizmente agora é um príncipe regente, então não pode colocar seu povo em um novo conflito. Ainda assim, Lova lhe diz que esperava ser rejeitada na primeira reunião, por isso veio preparada. Em seguida, Vayne diz a Ninin que Love está escondendo algo, e logo irá descobrir a verdade. De repente, Nana, que a guarda pessoal da princesa, chama Ninin para conversar. Agora no pomar, a princesa diz a Ninin que está com medo de ser deixada para trás. Ao ouvi-la, Ninin a diz que Vayne não irá esquecer ao se casar, ele sempre irá amar sua irmãzinha. No entanto, Falania diz que sempre pensou que Ninin e Vayne ficariam juntos, pois desde sempre, eles são uma dupla inseparável. Contente, Ninin lhe agradece por aceitá-la, mas a diz que jamais poderia se casar com Vayne por ser uma flã. No entanto, ela revela que Vayne a considerou uma honra ainda maior, ser seu coração. Assim como só tem um sol e uma lua, Vayne tem apenas um coração. Mais tarde, Vayne se reúne com Falania para mais uma aula. Ele a questiona sobre o que o mestre a ensinou essa semana. Em resposta, Lana lhe diz que aprendeu sobre o Império. Ao ouvi-la, Vayne decide contar sobre o reino de Antatal, um reino ao leste de Natra que já foi independente governado por um charlatão, mas depois foi anexado ao Império. Confusa, Lana lhe questiona do porquê esse apelido. Em resposta, Vayne diz que há muito tempo, o Império estava em uma campanha de expansão de fronteiras ao sul. Mas os outros reinos, vendo que poderia ser os próximos, formaram uma coalizão para desafiar o Império, e por algum tempo, o Império quase foi derrotado, mas em certo momento da guerra, o rei de Antatal traiu a coalizão ao se unir ao Império. Isso fez os reinos caírem um a um, transformando o leste do continente em subordinados do Império. As realezas dos membros da coalizão foram eliminados, e novas famílias se tornaram nobres apoiadores do Império. Mas mesmo trocando as coroas, o povoado nunca se esqueceu da traição de Antatal, e agora, seu filho herdou o trono. Ao mesmo tempo, Lova se lembra de quando eram jovens. Ela havia questionado Vayne sobre como ele consegue não ligar para nada. Em resposta, Vayne a diz que é fácil, basta não ligar. No entanto, ele a diz que se quiser lhe perguntar o que fazer, eis sua resposta: comece uma guerra. Afinal, o problema que está enfrentando não é sua família, é a cultura e as ideias que o Império está pondo sobre o leste. Então, caso queira permanecer de pé, suas únicas opções são fortalecer suas ideias e lutar por sua liberdade. Ou pode aceitar o que impuserem sobre você, e ficar em silêncio. A escolha cabe a cada um de nós. Ao ouvi-lo, Lova lhe pergunta se a ajudaria em uma guerra. Em resposta, Vayne diz que se não tiver saída, ele faz um esforço alguma hora. No dia seguinte, Love e Vayne conversam. A garota lamenta por não ter conseguido seu apoio para a tomada do trono, mas Vayne a questiona sobre qual seu real plano. Em resposta, Love lhe diz para parar com esses papos estranhos. Ao ver que ela ainda insistia em sua mentira, Vayne a diz que não tem dúvidas que na próxima primavera, o Império enfrentará uma revolta de todos os reinos conquistados. Confiante, Love lhe questiona sobre como sabe disso. Em resposta, Vayne revela que seus homens interceptaram uma caravana de armas feitas nas terras a oeste, mas como a leva era muito grande, ele ordenou uma investigação. E graças a isso, foi descoberto que o destino final eram as 3 facções do Império. Assim, poderia alimentar a guerra pelo trono por mais tempo, e com o Império dividido, tudo fica ainda mais fácil. Ou pelo menos, manter a guerra até a próxima primavera, quando o clima é favorável para uma invasão em larga escala. Mas como Natra é a rota entre os 2 hemisférios, não foi problema descobrirem tudo. Ao ouvir tudo, Lova lhe questiona se deveria alertar seus irmãos. Em resposta, Vayne diz que talvez, mas a lembra que como sendo a segunda princesa, ela não seria ouvida, principalmente por não possuir apoio dos nobres. No entanto, Vayne diz que sabendo desses fatos, ela deveria apenas jogar os dados, e ver uma das facções rebeldes se rebelar antes das outras. Assim teria provas para mostrar a seus irmãos. Basta preparar o terreno nas províncias vizinhas de Natra e Gaira. Ao ouvi-lo, Lova reconhece que não está no mesmo nível de Vayne, mesmo ele sendo preguiçoso e irresponsável com seus deveres. No entanto, Vayne diz que caso a rebelião seja bem-sucedida, todos os príncipes serão eliminados, e caso o vencedor a capture, ele poderá usá-la como moeda de troca. Ao ouvi-lo, Lova lhe diz que pretende usar o Marquês de Antatal como peão para iniciar tudo, mas Vayne diz que Antatal está planejando uma invasão a Natra, tudo por conta de sua presença. Mas se uma certa carta que foi enviada ao Marquês estiver informando que certa figura importante irá visitar seu reino, ele não precisaria invadir Natra. Surpresa, Lova lhe diz que está blefando, mas Vayne diz que existe outra opção, onde ele a envia de presente ao Marquês. Em resposta, Lova lhe diz que isso jamais aconteceria, pois Ninin jamais permitiria, sem falar que uma simples faísca fora dos planos aumentaria a influência do Ocidente sobre o Oriente, e Natra como sendo ponto de acesso, o reino ficaria entre a cruz e a espada. De repente, Ninin surge chamando para o salão. E assim que chegam no mesmo, um estranho homem se apresenta como Gerard, o filho do Marquês. O homem, sem perder tempo, revela que veio por sua amada princesa para se casarem. Sem surpresa, Vayne apenas lhe parabeniza, mas Gerard lhe diz que é o mínimo. Afinal,
Como sendo alguém que enviou a carta, é porque já sabia de seus sentimentos, mas quando a impaciência de Gerard aumenta, ele chama Vayne de garoto, o que irrita Ninin, e notando isso, Vayne inventa que a princesa está se produzindo para ele. Ao mesmo tempo, o Marquês se preocupa com o possível risco de seu filho por tudo a perder, mas sua subordinada o informa que a rebelião está bem consolidada, menos a parte que algumas levas de armas Natras interceptou. De volta a Natra, Vayne surta mais uma vez por ter trabalho, mas sua atenção logo se vira para uma Ninin irritada. Curioso, ele a questiona o que houve. Em resposta, Ninin lhe diz que o príncipe tolo o olhava com desprezo, e por isso deve pagar. Surpreso, Vayne a diz para ignorar isso, pois a raiva apenas nos faz tomar escolhas que nos arrependeremos no futuro, então devemos pensar coisas felizes. Ao ouvi-lo, ela lhe questiona sobre o que deve pensar. Vayne a diz para pensar nele, nesse momento. Ninin sempre faz um drama, no entanto, Ninin ainda fica em dúvida sobre o que fazer. Vayne então a diz que devem apenas observar, pois agora, Law irá usar a ingenuidade de Geralt para descobrir mais sobre a revolta, e assim vencer a guerra, mas também, usar o suposto apoio que conseguiu em Natra. Ao mesmo tempo, Lova revela seu plano à ministra, onde Geralt descobre os planos de seu pai em um reino vizinho, e junto com a princesa, ambos param a rebelião antes de começar. Surpresa! A ministra lhe questiona sobre como vão conseguir barrar a rebelião com apenas sua comitiva. Em resposta, Lova diz que irá usar as forças de Natra, mas sem que saibam, ou melhor, sem que nenhum deles saibam, um planeja usar o desejo do outro para seu próprio objetivo. Agora no jantar, a guerra de jogos entre Vayne e Lova continua. De um lado, Vayne busca empurrar Lova o quanto antes para Geralt, já a mesma faz de tudo para arrastar Natra com eles até o Império. No entanto, uma situação surge, e o príncipe Geralt convida Vayne para um duelo de exibição. Mesmo frustrado, Vayne decide aceitar para ajudar Geralt com os pontos. Entretanto, ele tem a sua reputação a manter. Ainda assim, Vayne tem um plano, que consiste em rebater as investidas de Geralt, e assim que vê a oportunidade de desarmá-lo, ele só precisará soltar sua espada para ser um empate, mas para surpresa zero, assim que inicia sua investida de exibição, Geralt se atrapalha e cai. Ao ver a cena, Vayne tenta lhe avisar, mas Geralt acaba por se auto-derrotar sozinho. Frustrado, Vayne congela ao se questionar em como chegou a essa situação, mas de repente, Geralt avança com tudo sobre ele, mas Vayne ciente que isso pode fazer Geralt ser taxado de trapaceiro. Decide aceitar sua investida discretamente com uma falsa tentativa de esquivar, mas para surpresa de todos, Geralt passa correndo por ele e acaba desvoando para o chão. Tempo depois, o Marquês recebe a notícia da perda de seu filho, e da captura do resto da comitiva por Natra e a princesa, mas assim que fica sozinho, ele se questiona se o Império já está ciente da rebelião para se livrarem de seu filho. Ao mesmo tempo, os reais manipuladores da rebelião se preocupam com a intromissão de Natra. Por outro lado, a princesa rejeita o pedido da ministra em retornarem ao Império, mas Vayne, em mais uma de suas reflexões, se questiona sobre como alguém consegue ser tão desprovido de neurônios como Geralt. Ele sabe que isso significa guerra, afinal, todos irão pensar que a carta foi uma isca para atrair o príncipe herdeiro para uma armadilha. No entanto, Ninin lhe diz que apenas precisam antecipar os próximos passos do Marquês. Ao ouvi-la, Vayne concorda. De repente, o guarda informa que a princesa solicita uma audiência. Sem saída, Vayne aceita seu pedido, mas antes que ele tivesse tempo para mais reclamações, a porta se abre. Nesse momento, Lova se aproxima dele para dizer que se rende. Surpreso, Vayne a questiona do porquê. Em resposta, Lova lhe diz que pretende focar 100% em acabar com a rebelião, e por isso precisa desistir de usar Natra para tomar o trono. Ciente da situação, Vayne aceita ajudar. Ele revela que o Marquês terá cerca de 4.000 homens, mas prefere evitar uma luta direta, afinal, Natra está quebrada. E se quiser saber como termina essa história, comentem Animes Recap, deixem o like, inscreva-se e ativem o sininho. Até o próximo episódio, meus lendários guerreiros de Natra.